Boa tarde, meu nome é Letícia, eu sou médica residente do primeiro ano de pediatria da UEA. Vamos falar hoje à tarde agora sobre o manejo da síndrome gripal durante o isolamento social. Minha preceptora moderadora é a doutora Adriana Taveira, e vamos falar um pouquinho mais sobre a síndrome gripal. Primeiramente, falando sobre o que é a gripe, né? É uma infecção aguda do sistema respiratório provocada pelo vírus da influenza, com grande potencial de transmissão. Sabemos também que o vírus da gripe e influenza ele propaga-se facilmente e é responsável por altas taxas de hospitalização. O que causa a gripe, né? A transmissão direta de pessoa a pessoa, sabemos que ela é a causa mais comum de infecção pela gripe. Por exemplo, ocorre por meio de gotículas que é expelida por um indivíduo infectado pelo vírus e ao tossir ou espirrar ou falar no contato próximo com outra pessoa, ele pode se propagar. Os principais sintomas da gripe são uma tosse, que pode ser seca ou mais produtiva, febre, que também pode ser mais moderada, leve a alta, dores no corpo, dor na cabeça, dor na garganta. Também tem outros sintomas associados como calafrio, rouquidão, olhos vermelhos, lacrimejantes, semelhante a uma conjuntivite, diarreia, vômitos e secreção nasal, né? Mais uma coriza. Usualmente, no dia a dia, os termos gripe e resfriado eles são usados como semelhantes, né? Como se fosse a mesma coisa. Mas há uma diferença entre gripe e resfriado, e a gente sabe que a gripe, por exemplo, o que causa a gripe é a influenza, o vírus da influenza, como nós já dissemos, que pode ser A, B ou C, enquanto o resfriado ele é causado por rinovírus e outros vírus mais principais, outros 5 tipos principais de vírus, como adenovírus. A gripe, ela é um pouco mais duradoura, né, cerca de uma semana, e ela também é mais forte. Já o resfriado, ele é um pouquinho de tempo mais diminuído, pode durar de 2 a 4 dias. A febre da gripe, geralmente ela é acima de 38, ela é uma febre mais alta, costuma durar 3 dias e os demais sintomas deles aparecem 3 ou 4 dias após a febre acabar. No caso do resfriado, geralmente não apresenta febre e se vier a ter febre é uma febre mais baixa. Sintomas como a tosse, dor muscular, dor de cabeça, também podem estar aparecendo nos dois, no caso. A gripe, como já falamos antes, né, ela apresenta dores de garganta, a coriza, irritação nos olhos e ouvidos. No resfriado, pega também muito a congestão nasal, obstrução nasal com coriza, rouquidão e mal-estar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre prevenção. Como prevenir, né, a gripe e o vírus da influenza. A principal medida de transmissão e de prevenção e a mais eficaz contra a gripe é a vacina, né? A vacina ela é segura e é considerada uma das medidas mais eficazes para evitar casos graves e óbitos por gripe, né? É uma vacina que deve ser feita anualmente, porque o vírus da influenza ele tem constantes mudanças, né, e ele requer uma reformulação anual dessa vacina. Por exemplo, a vacina desse ano, de 2020, ela é uma vacina diferente da 2019, que é uma vacina que provavelmente vai ser diferente da que 2021 terá. Por isso, é uma vacina que deve ser feita anualmente, né? E a vacina contra o vírus influenza, ela é destinada, né, no sistema público a um público-alvo, né, no sistema de saúde, no SUS, a um público-alvo, mas especialmente crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, com o sistema imune um pouco mais deprimido, por exemplo, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes em qualquer idade gestacional. Isso mais para prevenir a infecção do bebê, já que eles com menor de 6 meses eles não podem tomar a vacina, né? Então, a vacinação de gestantes e puérperas, que são as mães pós-parto, né? Até 45 dias após o parto. Trabalhadores da área da saúde, que são pessoas mais expostas, né, ao vírus da influenza. Professores de escolas públicas e privadas, povos indígenas
indivíduos com mais de 60 anos ou mais, adolescentes sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e os funcionários que trabalham no sistema também prisional, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independente da idade, né? A vacina contra a influenza, ela é disponível em todo o sistema público de saúde do Brasil, né? São gratuitas e seguras. Mais outras medidas sobre a prevenção da gripe, nós temos a lavagem das mãos com água e sabão regularmente, não compartilhar objetos de uso pessoal, como garfo, talheres, né, copos, evitar contato próximo com pessoas gripadas, né, que estejam infectadas pela gripe, manter ambientes bem ventilados e evitar aglomerações, cobrir o nariz e a boca sempre ao tossir ou espirrar, se afastar um pouco. Agora, falando um pouco mais sobre o coronavírus, o que nós sabemos sobre o coronavírus é que ele é de uma família de vírus que acomete, né, que causa infecções do trato respiratório. Ele apresenta sintomas que são semelhantes à gripe, né, e pode desencadear uma doença que pode ser leve ou moderada. Alguns casos podem vir a se tornar um acometimento mais grave, principalmente de idosos ou pessoas com um sistema imune mais deprimido. Os sintomas mais comuns que a pessoa com coronavírus apresenta é a febre, que também pode ser de baixa, uma febre alta, a tosse e a dificuldade para respirar. Mais sobre o coronavírus, ele também é transmitido através das gotículas, né? Geralmente dessa transmissão de pessoa para pessoa, através de gotículas de saliva, do espirro, da tosse, né? Às vezes ao toque e aperto de mão, com as mãos infectadas, né? Ou contato também de objetos ou superfícies contaminadas. Caso uma pessoa se sinta doente com sintomas de gripe, que com tosse, atualmente com tosse, febre, com congestão nasal, secreção nasal, o ideal é que se evite contato físico, né, com outras pessoas, que seja feito isolamento social, principalmente o contato com idosos e doentes crônicos, e fique em isolamento por até 14 dias. Né? Até o momento atual, o ideal é que o isolamento social seja feito e respeitado, e se por um acaso houver necessidade de saída, supermercado, escola, qualquer ambiente fora de casa que seja feito, utilizar a máscara o tempo todo. Bom, quando uma criança está gripada, quais que são as medidas que a gente pode fazer para orientar o manejo dessa gripe, né? Para os pais, no caso, estimular a ingesta hídrica da criança, uma alimentação mais saudável e repouso. Se por acaso a criança que apresenta com resfriado ou gripe começar a apresentar febre, que a gente considera que é uma temperatura maior ou igual que 37,8, essa criança pode usar antitérmicos, né, conforme a recomendação médica, e o ideal é sempre que possível os pais terem um termômetro em casa para fazer essa aferição de temperatura corretamente. Mas ainda sobre como fazer, se houver obstrução nasal dessa criança, o ideal é que também se faça a lavagem nasal para melhorar, dar um pouco de conforto para a criança. Essa lavagem nasal é feita com soro fisiológico, uma seringa pequena, geralmente uma seringa idealmente de 5 ml, sem agulha, né? Nos lactentes, que são os bebês menorzinhos até os 6 meses, a gente pode usar de 1 a 2 ml em cada narina, e nas crianças maiores a gente pode estar fazendo 2 a 5 ml de soro fisiológico na seringa, aplicar jato contínuo em cada narina. Bom, quando procurar um pronto atendimento no caso de uma síndrome gripal, né? Se a pessoa está com gripe, está achando que está resfriada, quando que ela tem que saber que deve se procurar o pronto atendimento? Quando a criança estiver apresentando uma respiração mais rápida,
né, mais ofegante, ou estivesse com falta de ar ou uma dificuldade para respirar. Quando a criança apresentar ruídos no peito, que podem ser auscultados, né, pela mãe, pelo pai, ou então sentidos, né, um afundamento entre a pele das costelas ao respirar, né, demonstrando ali um desconforto para respirar, um cansaço, ou uma febre alta que não cede com o uso do antitérmico, né, paracetamol ou aspirona. Bem, eu acho que esse era o último slide sobre o síndrome gripal. Eu deixei aqui 2 casos clínicos, a gente pode comentar 2 casos clínicos sobre isso. Vou começar aqui pelo caso clínico 2. O caso clínico 2, ele tem uma criança de 3 anos, do sexo feminino. Ela chega ao UBS, a Unidade Básica de Saúde, acompanhada da mãe. A mãe refere que essa criança de 3 anos já está há 4 dias, iniciou o quadro de coriza e hialina, mal-estar geral e hiporexia, ela não está se alimentando, né? Evoluindo a 2 dias com tosse seca e febre moderada, né? Nega diarreia ou vômito, 38. Ao exame físico, a criança apresenta regular estado geral, mas eupneica, né? Anictérica, cianótica, está febril com 38,2, está hidratada. Na horoscopia, sem alterações, sem linfonodos palpáveis. Na ausculta respiratória, ela apresenta rompos de transmissão, né, e uma frequência respiratória de 16, dentro da normalidade, né? Não está taquispneica, a ausculta cardíaca normal. Restante do exame físico também sem anormalidades. Aí ficou a pergunta, qual o diagnóstico provável, né? Alguém quer responder? Pode escrever no chat do Mano o que você, se essa criança chegasse para você na UBS, você acharia que ela tem? Pelo chat, vocês podem responder. Pelo chat do Mano ou pelo chat da Telesaúde, vocês podem responder pra gente. Exatamente, né? Uma síndrome gripal seria, no caso, parece mais um resfriado comum ou gripe. O que vocês acham que é gripe e não um resfriado comum? Exatamente, né? Pela febre, ele está apresentando febre há 2 dias. Isso, né? Uma febre maior que 38, uma febre mais há 2 dias. Ele está com um quadro mais arrastado, exatamente, né? 4 dias. Geralmente o resfriado comum ele é menos duradouro, né? A febre, a gripe, ela costuma ser um pouco mais arrastada mesmo. Ele tem um mal-estar geral, né? Como a gente falou, e a duração dos sintomas, exatamente. Então, a gente fecharia o diagnóstico dos pacientes, geralmente, se chegasse na UBS, como gripe, né? E qual seria a conduta frente a esse quadro, a esse caso, que a gente poderia fazer para o paciente? Será que seria necessário pedir algum exame? Conduta médica, isso, exatamente, né? O que a gente iria prescrever para esse paciente? Repouso, né? Sintomáticos, no caso ele está com febre, né? A gente poderia fazer um antitérmico. Lavagem nasal, porque ele está com coriza, obstrução. Aumento da ingesta hídrica, repouso, alimentação saudável, exatamente. Nada de antibiótico, né? Bom, não necessariamente o Tamiflu pode ser usado só com até 48 horas de evolução da doença, mas ele tem um melhor efeito e melhor resposta com menos de 48 horas de evolução da doença, mas isso, se a criança tiver com maior de 48 horas de evolução da doença, ele pode ser usado também. É importante deixar claro, no caso, que orientações que a gente pode fornecer para a mãe, né? Aí a ingesta hídrica, o repouso, né, fazer a lavagem nasal, e é importante deixar claro para ela sobre os sintomas de piora, né, do quadro. No caso, o último slide que a gente falou, como orientar, quando esses pais devem procurar um pronto atendimento, né? Quando a gente não pode deixar essa criança só em casa, né? Aí apresentar os sintomas, por exemplo, de febre, que não passa com antitérmico, né? Sinais de cansaço, né? De fadiga respiratória, de desconforto respiratório para essa criança. Então é importante deixar claro isso para a mãe, para os pais, né? Mais alguma dúvida sobre esse caso clínico 2?
O caso clínico 1 já é uma criança de 10 anos, do sexo masculino, e ele chega agora no pronto-socorro infantil, acompanhado do pai. O pai refere que há 5 dias o paciente iniciou o quadro de tosse produtiva, com coriza, né, secreção nasal, com mal-estar geral, hiporexia, não está se alimentando direito, e evoluindo a 2 dias com dispneia e febre, né, que é uma febre mais alta de 39. Nega diarreia ou vômitos. Ao exame físico, esse paciente se apresenta em regular estado geral, ele está dispneico, ele está febril com 38,7 de febre, na horoscopia sem alterações. Na ausculta respiratória, ele apresenta sibilos discretos sobre crepitações em base, com frequência respiratória de 38, incursões respiratórias por minuto e saturação de 94, sem outras alterações no exame físico. Como que a gente poderia, qual que seria o diagnóstico provável desse paciente? Isso, provável, né? Provável pneumonia. Bom, as pessoas, a maioria aqui em massa estão respondendo sobre que é um possível quadro de pneumonia. Nesse caso, pode ser uma síndrome respiratória aguda grave, também, né, por vírus, né, ou uma pneumonia viral, né. E qual a conduta mais adequada para o quadro? Será que dá para liberar essa criança? Será que a gente consegue liberar essa criança? O que a gente faria nesse primeiro tempo? Será que seria necessário pedir algum exame? Raio-X de tórax é mandatório. Perfeito. Estabilizar a criança, né? No sentido porque ela está desconfortável, ela está cansada. Então, nebulizações de resgate seria bom, né? Raio-X de tórax. Um hemograma. Solicitar exames e observar. Realmente o raio-x de tórax é imprescindível, o hemograma para a gente avaliar o leuco, né? Para tentar ajudar a gente para distinguir uma infecção viral de uma infecção bacteriana, nebulizações de resgate, direcionar se é viral ou bacteriano. Isso, né? Os exames iriam ajudar a gente. Então, tudo bem com vocês? Então, quando a gente está com o paciente, né, com uma criança que chega nessa situação, a gente tem como ter certeza que é um quadro viral, um quadro bacteriano? Não tem. Eu posso estar diante de uma pneumonia viral? Posso, né? Então, é importante a gente saber que a pneumonia viral, ela crepita, né? Ela pode ter subcrepitações, né? Eu tenho aí os sibilos discretos, eu posso ter tanto que vai me falando de um certo estreitamento. Então, isso pode acontecer tanto numa pneumonia bacteriana quanto numa pneumonia viral, né? É muito difícil a gente saber se nesse quadro se é, porque tanto o leuco não vão nos ajudar muito. Às vezes, se eu tiver com PCR estourado, muito alto, fala a favor de pneumonia bacteriana, mas nem sempre isso acontece. Às vezes a gente tem... O raio-x também pode ajudar, né? Quando tem consolidações. Né? Se eu tenho uma consolidação lobar, né? Aí ele me ajuda. Mas nem sempre o raio-x, a imagem radiológica, vai fechar para mim se é uma pneumonia viral, uma pneumonia bacteriana. De maneira geral, o estado geral da criança é o que vai ajudar a gente a definir, né? Então, colher uma história bem colhida, avaliar bastante, e a gente precisa ter isso, né? O estado geral da criança talvez que vai definir, e que pode ser também um quadro de uma pneumonia viral. De maneira geral, a pneumonia viral é mais leve, é um quadro mais arrastado, mas nem sempre é assim, isso falando de maneira geral. Mas aqui a história que a gente tem, essas crianças já chegou para a gente bem ruim, não é isso? Ela chegou, o pai falou que ela está 2 dias com febre e dispneica, né? E já está com uma saturação de 94, bem aí no limite,
Não é isso. Então, a primeira coisa que precisa fazer é controlar a febre dessa criança, porque ela chegou no exame físico febril para a gente, e aí reavaliar, né? Assim, reavaliar o grau dessa dispneia e reavaliar se essa criança já está tendo algum quadro de hipóxia que necessita de uma intervenção maior. Então, isso a gente precisa também ter bastante clareza, né? O protocolo do Ministério da Saúde, que é um protocolo que tem a finalidade de reduzir mortes por pneumonia, mortes de crianças por pneumonia, ele considera um único critério para tratar, considerar como pneumonia e entrar com antibiótico, frequência cardíaca, frequência respiratória. Né? Então, se eu tenho uma taquipneia, a priori, eu poderia estar entrando com um antibiótico. E uma coisa que a gente precisa ter clareza é que o diagnóstico de pneumonia é um diagnóstico clínico. Ele não há obrigatoriedade de pedir nem hemograma, nem raio-x para dar diagnóstico de pneumonia. Se a gente estiver disponível, se a gente já está pensando numa pneumonia complicada, se a gente está pensando num derrame pleural, a gente precisa, aí sim, precisa fazer no mínimo um raio-x para a gente avaliar melhor. Mas não é obrigatório, o diagnóstico de pneumonia é um diagnóstico clínico, em tese a gente não precisaria nem de raio-x, nem de hemograma para dizer que é uma pneumonia, e nos seus protocolos, para uma finalidade de diminuir a morte por pneumonia, eles acabam optando, tendo taquipneia, tratar. Mas, é o que você falou, né? Se a gente está num serviço em que eu tenho disponível, que eu posso avaliar melhor, não é assim? Aí isso a gente tem que ponderar, mas sabendo que assim, para o único diagnóstico, ele também não é tão imprescindível, né? E essa saturação, 94%, parece que é uma criança que está bem tristinha, né? Eu acho também na história de... Mal estado geral que você coloca lá, já não está comendo direito, então já mostra pra gente que ela está tendo um comprometimento sistêmico. E aí sim, a gente realmente precisa ficar de olho, mas uma coisa que a gente viu, esse é um tipo de criança que eu não vou mandar para casa hoje, né? Não vou prescrever antibiótico e mandar para casa. Eu vou precisar deixar ela mais tempo, observar a evolução, corrigir essa febre e reavaliar a criança agora afebril. Certo? Olha, a gasometria, quanto à hipoxemia, se escreveu aqui no humano, fazer uma gaso. Então, ela não está em insuficiência respiratória agora, né? Ela estaria bem no limite. Então, nesse momento, talvez ainda não, porque a gente precisa primeiro ver se ela teria indicação de oxigênio ou não. Não é o caso agora. Não é o caso. Talvez só controlando a febre, acalmando a criança, isso já pode melhorar. E aí, olha, e se escreveu uma outra pergunta. Se poderia pensar em tuberculose? Pode, né, doutora? Sempre vai entrar como um diagnóstico diferencial, acho. Só que eu acho que acontece que na tuberculose a gente tem que pensar muito na história epidemiológica, né? Na história, ver se tem fator de risco, alguém na família, alguém que estivesse tratando. E também na tuberculose tem um quadro mais arrastado também, né? Então, não é tão agudo como a história do caso clínico. Mas foi bem lembrado, porque também no nosso país, e principalmente aqui na nossa região, tem muitos casos de tuberculose, né? O caso de tuberculose está aumentando e há uma preocupação muito grande por conta do isolamento social. Muitas pessoas deixaram de pegar a medicação, esse acompanhamento não ficou um acompanhamento tão rígido. Então, é um outro problema que a gente empurrou para o futuro, que seria o controle da tuberculose no nosso estado, que a gente está tendo muitos casos também em criança. Então, você trouxe muito bem, sempre pensar em TB. Embora esse nosso paciente ele venha com um quadro agudo, né? Assim, pela história,
não tem como pensar como primeiro diagnóstico de TB. Mas se é um paciente que não responde, começa a evoluir com um quadro arrastado, a gente aprofundou a história, mas ele teve contato com alguém da família, ou próximo, vizinho, né, do convívio, tem história de tuberculose, aí a gente precisa sempre ter essa hipótese, né, assim, na gaveta, para a gente não esquecer, até pela epidemiologia, não do paciente, mas do nosso estado, da nossa região. Muito bem, muito bem. Eu pensei também que a gente acabou não colocando nem na história patológica pregressa, por exemplo, às vezes acaba chegando pacientes, né, crianças que são asmáticas, né, e que elas podem ter um resfriado comum, ou então uma gripe, e isso agudiza asmas que elas já têm. E aí leva um desconforto respiratório, né, a queda da saturação. Acontece no pronto-socorro também. E lembrar e lembrar isso que você falou, lembrar que doença viral também crepita. Não é? Verdade. Às vezes a gente acha que é só bacteriana, não, né? Esse civílis aí chama a atenção da gente, mas é um civílis discreto, e o que você falou que também não tem história, não é um paciente que tem asma ou um paciente que já tenha, que faz hiperreatividade brônquica, né? Porque tem algumas crianças que elas não são asmáticas, mas mantêm hiperreatividade. Gripou, sibila. Gripou, sibila. Mas embora essa criança já tenha 10 anos, né? Então não é mais esse grupo de lactentes. E nessa faixa etária, né, essa história pode ser uma pneumonia viral aguda ou uma pneumonia bacteriana mesmo. Né, isso. E aí o que fala a favor de não ser viral é a queda do estado geral. Né, isso. E uma queda do estado geral muito rápida. Com 3 dias de doença, a criança derrubou. Não é isso? Então, isso fala a favor. Olha, escreveram assim também, Letícia. Perguntaram, e por clamídia? Foi importante ela ter colocado isso, porque se a gente pensar só na epidemiologia da faixa etária, aí poderia pensar, né, no micoplasma, não é isso? Nas pneumonias atípicas. No geral, no dia a dia, a gente não pensa logo de cara, né, na clamídia. Geralmente, a gente começa a pensar e levanta um pouquinho a antena para agentes atípicos, né? Que no caso é a clamídia, são agentes atípicos. Quando essa criança ela não começa, micoplasma, quando essas crianças elas não respondem ao tratamento, né, usual. Mas uma coisa que é importante, assim, por que não pensar em pneumonia atípica, embora já tenha 10 anos de idade? Porque o quadro de pneumonia atípica, ele é um quadro arrastado. E a pneumonia atípica clássica é aquela pneumonia febril. É aquela criança que está em ótimo... A criança e adulto também está em ótimo estado geral, mas mantém uma taquipneia, mantém um cansaço discreto, e aí você vai examinar, vai auscultar e você ouve lá as crepitações. Aí você diz, vixe Maria, esse cansaço, às vezes uma tosse, isso pode ser pneumonia atípica. E é nesse momento que o diagnóstico diferencial com a TB, aí solta os olhos, vixe Maria, há quanto tempo você está cansado, isso já aconteceu outras vezes, e aí a história epidemiológica, ela é importante. É isso mesmo, viu? Quantidade de coisas que a gente pode discutir com esse caso, né, Letícia? Parabéns, está muito bom. Já falou da conduta, das orientações? A gente falou sobre a conduta um pouco da internação, né? É um paciente que a gente não vai conseguir liberar para casa, né? Então, provavelmente ele vai ser internado, ou pelo menos deixado em observação para acompanhar a melhora do quadro. Tem os protocolos que fazem 48 horas de antibiótico endovenoso, dá alta para casa com antibiótico oral, né? Pode ser o caso dessa criança ou não, a gente não tem o que adivinhar, precisa acompanhar. Pode ser que só com as primeiras doses do medicamento, nas primeiras 48 horas, o
o estado geral melhor e a criança responda melhor, né? Principalmente você ouviu só subcrepitação, não ouviu abafamento, né? Então, pela ausculta, não parece ser uma pneumonia lobar. Sim. Né? Mas, já que vai pedir o raio-x, aí seria uma indicação, até pela questão do estado geral, dessa criança que está bem, chega para a gente bem comprometido. Muito bem. E que orientações fornecer para a mãe? Então, no caso, esse paciente ele vai ficar internado, né, pra gente. Vai manter os cuidados ali, mas quando chegar, quando esse paciente voltar, por exemplo, o ambiente de domicílio, sempre deixar orientado aqueles sinais de alerta, né, sinais de alarme para a mãe, de quando precisar voltar no pronto-socorro. E geralmente a gente deixa também orientado a questão de rotina, né, de acompanhamento pediátrico, consultas mesmo de rotina na unidade básica de saúde, no CAIC. Também orientar o uso adequado das medicações, se for feita prescrito para casa, na prescrição ser usado adequadamente. Isso mesmo. Aí se colocou uma questão importante, né? Uma é sobre completar, fez antibiótico 48 horas, a criança ficou ótima. Tá pulando, tá feliz, respondeu super bem. A gente vai mandar ela para casa. E aí? Bom, ela vai fazer mais quantos dias de antibiótico? Isso acontece, dependendo da medicação que for prescrita, né, do tempo que for prescrita a medicação, o ideal é sempre deixar orientado para a mãe, porque às vezes acontece, né, que o antibiótico responde bem, e essa criança com 2, 3 dias ela tá melhorando, tá ótimo, né, tá pulando, tá brincando, como a doutora falou, e aí os pais não dão continuidade no tratamento com antibiótico em casa, porque acham que a criança já tá bem. Mas tem que ser bem orientado, bem esclarecido que esse antibiótico tem que ser tomado durante todo o tempo de tratamento. 7 dias, né? Tem que ser, e no horário também adequado, né? Se é de 8 em 8, tem que ser tomado no horário adequado e pelo tempo adequado também. Muito bem. Uma outra coisa. Aí, mas e se isso não acontecer? A gente começou com os primeiros manejos, a saturação ela se mantém em 94, então caiu a saturação. Houve uma piora da insuficiência respiratória. Qual seria o manejo aqui para a hipóxia? O que pode ser feito é assim, se eu estou com um paciente que está com hipóxia, não é isso? Eu preciso trabalhar na causa da hipóxia. Sim. Então, se é um paciente que não respondeu, a gente vai precisar entrar aqui com mudança de antibiótico e entrar com a reposição de oxigênio. A quantidade de oxigênio é o mínimo suficiente para que a criança sature bem. Não é isso? Sature mais de 94%. Então, isso a gente precisa colocar. Eu não sei se foi a mesma que perguntou da gaso. A gaso a gente só vai usar quando a gente entrar com oxigênio e que a gente precisar fazer um monitoramento. Porque aqui, para a gente, a causa da hipóxia está muito clara. A causa da hipóxia é uma insuficiência respiratória por uma doença de infecção de vias aéreas inferiores, provavelmente, estou juntando aqui, provavelmente bacteriana. Eles estão tentando focalizar melhor o Gerildo, nós duas juntas, né, Gerildo? Então, seria isso. Então, a gente precisa ter bastante esse cuidado. Né? Mas se eu chego com uma criança que não está em insuficiência respiratória, que eu posso pensar que ela chegou para mim desidratada, ou que ela teve alguma suspeita de alguma intoxicação, que ela pode estar fazendo uma acidose, pode estar retendo CO2, ou teve queda do tampão, aí sim eu preciso fazer uma gasometria logo do início, porque ela vai inclusive me ajudar no diagnóstico. Aqui a gaso arterial vai entrar assim que eu entrar com oxigênio, principalmente no manejo, se o oxigênio está adequado, se está tudo adequado. Mas o fundamental aqui é tratar a doença de base, é tratar a pneumonia e dar suporte
e dar o suporte de oxigênio para essa criança, né? Até para ajudar ela a diminuir o esforço da dispneia e da insuficiência respiratória que essa criança já possa estar apresentando. Vocês querem perguntar, fazer mais algum outro comentário? Querem comentar mais alguma outra coisa? Uma questão que é importante também, a gente acabou entrando para a pneumonia, porque entra aí no diagnóstico, mas assim, a gente separar o que é gripe e o que é resfriado, né? E que isso são coisas bem diferentes. O resfriado comum existe, que é, inclusive, o nome está dizendo que é o mais comum, mas eu posso apresentar síndromes gripais, que é o caso mais grave, e o Covid vem para a gente, se Deus quiser, no futuro, daqui a um ano, vai estar sendo como mais um vírus que causa síndrome respiratória aguda grave. Isso a gente tem vários outros, tem o da influenza e tem outros também, e o coronavírus está também chegando para a gente como sendo mais um que provoca isso. Agora, é claro que no coronavírus parece que tem uma síndrome, uma resposta inflamatória sistêmica que difere de alguns outros agentes virais. A gente, por enquanto, vai estar encerrando nesse momento a aula, né, dessa apresentação sobre que a gente ia conversar hoje sobre diferença de resfriado comum e síndrome gripal, tá bom? E é isso. E já a gente vai conversar sobre terapia de hidratação oral, mas eu acho que vai ser um outro canal. Espera só um pouquinho que a gente já vai acertar isso, tá bom?